Estamos ao vivo, pastor Marcos. Boa noite. O senhor está com o microfone desligado aí. Ligou aí? Perfeito, estou ouvindo o senhor perfeitamente. Uma boa noite, pastor Marcos. Boa noite. Tá indo lá para meu site também, para o meu Face já? Tranquilo? Já está na minha página no Facebook ao vivo. É só o senhor compartilhar do Face para a página do senhor aí agora e todo mundo vai assistir lá. Tá, Okay? Vamos fazer os dois. Boa noite aí aos nossos telespectadores aí, Jennifer, Daiane Portioli. Hoje eu não perco por nada. Maravilha, né? E vamos lá. Pastor Marcos, seja sempre bem-vindo. Deus abençoe grandemente a sua vida. É sempre bom ter um bate-papo com pessoas do nível do Senhor, ser humano, de cristão e de conhecimento também. Vamos lá, o tema hoje, vamos falar sobre o poder de Deus, né? A soberania, o poder de Deus, os conceitos, né? E vamos ter algumas visões disso do Antigo Testamento, sobre guerras, conceitos de guerras do Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento. O senhor vai falar sobre esses assuntos aí. Pastor Zé Lacerda, da cidade de Itapira, um abraço, boa noite. Forte abraço a toda a comunidade, aos irmãos. A Jennifer e o Luciano de Amparo, já boa noite aí. Lembrando que vocês podem participar, tá, pessoal? Pode curtir, comentar e participar. Pastor Marcos, vamos lá, é com o senhor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos e todas. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Que eu não fale muita heresia para não ser excomungado, né? Ou ser enviado aos mais altos ou os mais baixos reinos do inferno. Vai ser queimado vivo, hein? Que os calvinistas me perdoem. Eu sei que tu és, né? Eu sou calvinista, pastor. O pessoal pega no meu pé que eu sou calvinista. Eu não sou calvinista. Não é, não? Eu estava imaginando que era. Eu sou um reformado pentecostal, uma anomalia teológica. Entendi. Eu tô pior que você, porque eu estava lendo um texto. Olha esse texto que eu estava lendo. Vê se você concorda com isso. Friedrich Nietzsche. Além do bem e do mal. Estava com ele aqui hoje, dando uma olhadinha em umas coisas. Mas então, podemos falar já do tema? Pode. Um abraço ao Zé Lacerda lá em Araras. Um abraço a você, Zé, e a todos que estão aí nos ouvindo agora, nos vendo também. O tema que nós particularmente escolhemos juntos, né? Decidimos aí em parceria. Eu acho que é relevante por muitas questões que a igreja ainda não entendeu, o cristianismo em si ainda não compreende essa relação do Deus Todo-Poderoso, do Deus de guerra, a associação entre quem era Javé e os outros deuses daquele período, e o Cristo vem e traz uma nova interpretação do Deus do Antigo Testamento, e nisso trouxe quando o Cristo faz isso, quando Jesus faz esse tipo de interpelação, as escrituras do Novo Testamento vão interferir no modelo de pensamento do que havia até aquele momento, do que era o Deus Todo-Poderoso dos judeus. E aí Jesus traz essa eu não sei se podemos chamar de revelação de Jesus, mas acho que de interpretação de Jesus da imagem do Cristo, né? Na imagem de Deus a partir do Cristo. Então, esse Deus Todo-Poderoso, ou esse Deus de guerra, né, o Senhor dos Exércitos, tem um sentido de ter sido essa nomenclatura naquele período, e é isso que a gente vai discutir aí por um tempinho. Legal, porque isso é importante, professor Marcos, por causa Yahvé Sabaó, né? Uhum. Yahvé Sabaó, o Senhor dos Exércitos, e chegou a trazer tanta confusão esse assunto, que chegou-se a publicar um certo tempo aí, por exemplo, Jeová, um Deus do Antigo Testamento cruel, guerreiro, matador, e um outro Deus no Novo Testamento, né? Chegou-se a publicar pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, em 2001,
que algumas seitas já estavam nascendo com o pensamento assim, Jeová, falso Deus do Antigo Testamento, e um outro Deus, Pai de Jesus, no Novo Testamento, um Deus de amor, né? Muita confusão. Sim. Vamos lá, pastor. Afinal de contas, qual é esse conceito do Yahvé Sabaó, Senhor dos Exércitos do Antigo Testamento? Qual é a ligação? Antes, deixa eu só dar uma palhinha no que você falou, e que no período que, entre o gnosticismo, né, antes do gnosticismo, até você mencionou numa das aulas suas, e até entre o 3º século antes de Cristo, até o 2º século depois de Cristo, que formulou aí a teologia até cristã, dependendo de todas essas teologias posteriores que haviam ali naquele Oriente Antigo, que a gente chama, né, o Oriente Próximo, como é denominado aí pela teologia, criou-se muitos conceitos teológicos, e a filosofia grega e a filosofia persa também influenciou no conhecimento e no entendimento de Deus, para que a teologia judaica desse 3º século aí antes de Cristo, que aí vai formular a apocalíptica judaica, depois a apocalíptica cristã, né? O nome Apocalipse de João surgiu exatamente por causa dessa teologia que estava vivendo aí, que era conhecida como apocalíptica, né? Profecias e tudo. João é que colocou o nome, né, de Apocalipse. Ele deu esse nome para o seu texto, só que Apocalipse já existiam alguns. Só que o de João é que colocou o nome, o próprio nome dessa teologia no seu nome de livro, no nome do seu livro. Aí você percebe, então, que tem todas essas questões. E essa questão do demiurgo, de um Deus que veio e construiu e criou, tem várias conjecturas sobre essas relações. Tanto tem um Deus cristão, um Deus poderoso, tem o Deus que era mau, aí você vai encontrar uma teologia que fala de um Deus mau que criou as coisas, que vem lá a ideia de demiurgo, várias relações teológicas sobre isso. Então, o que não falta no mundo antigo são deidades de toda sorte, de todos os meios, e vários entendimentos de Deus, até para a construção do mundo. Sim. Mas aí, você, analisando isso pela teologia do mundo antigo, você percebe que não é que eles têm razão, que tinha uma lógica pensar isso. Mas, evidentemente, né, a nossa concepção teológica, eu acho que é mais prudente, mais coerente, obviamente, mas tinha essas relações de todas essas deidades, até de construção, até de um Deus que criou o mundo fora do Deus Yahvé, ou que comandou toda a relação de criação. Isso está aí nos textos apócrifos, em textos pseudepígrafos. A relação é pensar se isso tudo está errado? Não, a questão é que é um pensamento. E quando se constrói os textos bíblicos, até para debater ou para ir contra esses pensamentos, o texto bíblico foi criado. Aí você percebe que isso também foi importante, ou seja, o mal, ou o inverso, o contraditório, foi importante para a construção do texto bíblico também. Às vezes a gente não quer ler um texto assim, porque eu lembro que eu fui numa vez num programa aí, né? Vejam só que problema eu arrumei, entendeu, né? E aí eu falei que devíamos ler outros livros para entender a construção. O âncora me criticou em público lá, que falou que eu não poderia incitar o povo a ler outros livros. Ou seja, o cristão tem que ser fundamentalista. Entre outras coisas, fundamentalista foi uma boa palavra, eu ia chamá-los de ignorantes. Fundamentalista foi uma boa palavra. Então, esse é o grande problema nosso, não querer ler outras coisas. Já indo agora para a relação do Deus aí, Sabaote, esse Deus dos exércitos, esse Senhor dos exércitos, nós temos que imaginar que era uma comunidade muito simples nesse período de construção dessa imagem de Deus dos exércitos, e essa relação Deus dos exércitos, imaginando os outros deuses que guerreavam contra eles, tinham sempre aquela ideia de que o Senhor é conosco, o Senhor vai conosco na batalha, vai vencer as nossas batalhas, o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, mais poderoso que o exército do inimigo. E quem vencia a batalha, na verdade, por mais que o guerreiro lutasse, por mais que Davi, por exemplo, vencesse as batalhas, o primeiro era dada essa vitória exatamente a esse Deus, ao Deus, no caso, Yahvé, que é conhecido depois como Deus, né, o Senhor dos exércitos. Essa relação é importante para nós percebermos que vai construindo essa imagem. Quer dizer, quem luta é o guerreiro, quem faz, né, os exercícios para a batalha, o que a gente faz hoje? Né? Tem que fazer muita coisa e a gente glorifica a Deus por isso, e dá muitas vezes a ele essa glória e tal. É o mesmo conceito, só que aí a gente vai ter que perceber algumas coisas. Qual é a ideia mesmo que Jesus vai transpor a isso? Aí a gente vai debatendo e eu vou demonstrar essa questão também. Mas fica muito, muito evidente que o nome de Senhor dos Exércitos era para mostrar que Deus estava com ele nas batalhas, né? E não necessariamente um Deus pronto para a guerra, para matar os outros, para destruir os povos, né?
que é o que se entende, né? É o que dizem, mas é um imaginário religioso, né? O imaginário do povo de que Deus está na batalha. Quer dizer, poderia ser Deus, poderia ser o diabo, poderia ser um outro Deus, Baal, por exemplo, que eram os povos, né? O Deus El, dos cananeus, que os judeus vai assimilar o nome El para Deus, o Deus Yahvé, que também era da batalha. Aí vai depender de quem você coloca aí como deidade que você está lutando. No caso dos judeus, eles davam toda essa glória a Yahvé, que é o que eles imaginam que Deus estava com eles naquela hora. Mas é uma relação muito mais sociológica, não dá para chamar de sociológico, porque o pensamento sociológico é no século XVIII para frente, mas essa ideia social, né? Essa ideia desse grupo, Deus está conosco na batalha. Aí dão esse nome a Yahvé, do Senhor dos Exércitos. Exatamente, nós temos uma cosmovisão deles de mundo, né? A cosmovisão deles de mundo está perfeitamente ligada à cultura deles, ao modo de vida deles daquela época, né? Isso tem que ser levado em consideração para o intérprete do século XXI, né? Que às vezes associa, né, as guerras de hoje, a vida de hoje com a vida deles lá e pode fazer uma interpretação hermenêutica equivocada, né? É aquilo que nós falamos semana passada sobre essas relações de que a gente coloca Deus em certas questões que ele não estava, mas a sacada do sacerdote, que, né, nós comentamos que foi extraordinária, de falar que Deus aceitou a guerra, mas você tem que matar todo mundo e não ficar com nada, né, só para relembrar o povo, e isso faria com que o guerreiro pensasse que não haveria vantagem nenhuma para a guerra, porque Deus não quer a recompensa de nada disso para o seu povo, então não tem sentido. Quer dizer, a economia da guerra era zero. Na mesma questão, a gente tem que pensar essa relação de Deus, guerreiro, Deus que está fazendo a batalha, ou é o povo que faz a guerra e denomina Deus que ele levantou o povo para guerrear certas batalhas que não foram deles. Eu acho que a defesa é um momento de Deus estar com o povo, porque ele está defendendo o seu povo. Mas quando o povo se levanta para guerrear, matar um outro povo menor, mais fraco, e tirar os despojos dele, é justamente o contraditório do povo de Israel, que era um povo pequeno, simples, e que sempre sofria o ataque do inimigo, e aí eles chamavam esse de inimigos, de fantasmas, demônios, né, como imagens do mundo exterior e tal. Então aí eles começam a ter poder, que é o caso de Davi, né, no tempo de Davi, começam a fazer exatamente o que faziam contra ele. Parece a igreja no tempo medieval, né, que começa a matar, a guerrear em nome de Deus, e matar muita gente, e Inquisição e todas essas coisas. E aí usa Deus na religião em nome da guerra, né? Exato. E vão usar alguns textos, pastor, que é o caso de Saul, né? Sim. Quando o Eterno manda matar toda aquela tribo, todo aquele povo, né? Uhum. Os Amalequitas, isso. Amalequitas, e eles usam que o próprio Deus mandou matar. Isso. Foi Deus que foi lá e mandou Saul eliminar, ou seja, que Deus estaria dando aval para, em alguns casos, eliminar alguns povos, algumas pessoas, né? Mas se a gente dá uma voltadinha no que o senhor já disse, dentro do próprio Pentateuco, das leis, já tinha um código de leis favorecendo o estrangeiro, favorecendo as pessoas nessas circunstâncias, né? Aquelas pessoas de guerra, a questão dos despojos de guerra, e tudo, já tinham leis, né, bem fortes do Eterno contra esse pensamento. O que o senhor diz do texto de Saul? É aquela questão, eu acho que ele é um jogo de palavras que o sacerdote tenta dissuadir todo o governo judaico, o povo israelita, naquele caso, para não fazer a guerra. Era justamente o inverso, né? Se vai matar todo mundo, não tem sentido fazer guerra. Não vou lucrar nada com isso, para que eu faço guerra? Se os fazendeiros são aqueles que sustentam a batalha, eles não vão lucrar nada com isso, então não tem investimento. Por isso que Saul comete aquele crime, né? É o caso de Davi, que quando vai para Jerusalém, que a gente já comentou também, mata coxo, mata cego todo, que é para não ter prejuízo financeiro, para poder ter uma questão até mercadológica melhor lá em Israel, no tempo de Jerusalém. Na mesma sorte as batalhas do povo de Israel, que levava... É uma das coisas mais contraditórias que eu já vi, que está na nossa cara e a gente não percebe. Como é que a gente leva o símbolo de Deus, que é uma arca, para a batalha, sendo que a arca é símbolo de tudo, menos instrumento de guerra? É evidentemente que Deus é um símbolo da arca, mas não um símbolo do Azorrague, por exemplo.
o Deus do Azorrag do Antigo Testamento é Baal. É o Deus que castiga, é o Deus que mata, é o Deus que ofende, é o Deus que agride, é o Deus que faz o pobre sofrer, faz até o rico, né, poder sofrer se comete algum crime. Mas o Deus de Israel tem uma arca como símbolo. E dentro da arca tem pão, tem a lei, tem a vara de Arão, que é um sinal de um Deus que cuida do seu povo. Os 3 símbolos não tem nada a ver com guerra. Então, levar a Arca da Aliança para a guerra é uma afronta àquilo que Deus ensina, né? Do amor e tudo. Então, quer dizer, todos os símbolos são totalmente avessos à guerra. Então, a guerra... Tanto que levaram a arca em 1 Samuel e apanharam com a arca e tudo, né? Eles não entenderam. Exatamente. E é uma das coisas mais... É por isso que eu falo que a Bíblia você tem que ler com atenção, prestar muita atenção, porque a arca foi para a casa de um tal de Obed-Edom, e lá ele foi abençoado. É óbvio que é teológico, a gente tem que pensar sobre essa relação, entender o mundo com as questões assim. Obed o nome é servo, né? Servo. E Edom é um deus. Ou seja, servo de Edom. O deus Edom abençoou o Obed-Edom com a Arca da Aliança. Ou seja, entre outras palavras, falando agora de forma correta, sem a provocação que eu fiz agora, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó entrou na casa de um servo de Edom e o abençoou, mostrando que aquele cara tinha entendido que guerra não era uma coisa boa e que ele estava em casa cuidando da sua família, da sua fazendinha, das suas coisas ali, e por isso que Deus o abençoou. Enquanto Israel vivia de guerra, vivia fazendo guerra para conquistar novas terras. Aí Deus vai mostrando que ele nunca foi a favor da guerra. E Jesus entende isso, logo de cara vai começando a ir contra todos esses conceitos, tanto é que ele defende Romanos, ele pede para o povo de Israel amar os romanos, né? Aquela questão da túnica, não só com romano, mas com samaritanos e todos os outros grupos. Então você vai percebendo que a ideia de guerra não é uma ideia favorável nem no Antigo Testamento com Deus de Israel, muito menos com Cristo. É interessante ver isso, porque quando eles entram em Canaã, os elementos de guerra para entrar em Canaã, Deus acaba agindo com eles, dando voltas em volta da muralha, mas sem ter que ficar matando pessoas, né? Mas onde tem 2 Reis, capítulo 3, que nós estamos semana passada, o capítulo 6 de 2 Reis, quando Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, quando eles entram em Israel, o rei queria matar. Sim. E o profeta diz, não é para matar, é para vocês fazer a paz e ser amigo. Né? Ou seja, sensacional, né? Não é aquela relação de morte, guerra, porque os nossos cristãos, pastor, eu não sei também se envolvido um pouco, eu tenho achado, muitos cristãos do século XXI, principalmente nesse contexto político agora, muito ávidos ao sangue, à guerra, parece que são os cristãos diferentes, hein? São. Eles estão voltando à antiguidade. Estão voltando aos passos, a largos passos para trás. Mas essa relação do nosso amigo Eliseu é muito interessante realmente, porque quando ele se vê cercado, acho que é esse texto que você está falando, que ele vê cercado pelos seus inimigos, inimigos entre aspas, para ele não era inimigo, mas os inimigos eram inimigos, né? Consideravam Eliseu inimigo. E aí o servo vê, ele fala, olha direito, né? Você vai ver o exército de Deus. Né? Esse é um contexto mais teológico da época também. E aí ele vê que tem os anjos, essa é a questão toda. Eles ficam cegos, ou seja, diante da glória de Deus, aquele que comete erros, estão cegos para Deus. Por isso que eles ficam cegos. É o jogo de palavras. E aí, cego, ele prende todos e leva para o centro da cidade, onde é o lugar onde você sacrifica as pessoas, onde você vai matar os seus inimigos, mostrar para o rei e matar todo mundo. Lá ele tira as vendas, ou eles deixam de ser cegos, né? Isso. E vão e comem pão e bebem água. Símbolo de reconciliação. De unidade e tal. E levam eles de volta, acaba a guerra, né? Que é o momento de terminar a guerra, porque há paz naquele momento. E é um sinal muito claro que Eliseu está dando. Se você tratar o seu inimigo com misericórdia, você vai receber misericórdia, né? E eles têm esse momento de paz. É um sinal teológico muito importante. Maior do que Elias matar os 450 de Baal lá, né? E que não resolveu nada, né? Porque Elias foi lá, fez aquela matança toda,
mas ele não resolveu o problema da idolatria. Não resolveu mesmo. Pois Eu estava vendo com um professor nos Estados Unidos e ele afirmando o seguinte, que quando ele ia sair daquele projeto Carmelo e termina de matar lá o pessoal, o próprio Eterno não teria concordado com aquilo a tal ponto que de imediato, pós-caverna, já dá o jubilamento dele e já manda Eliseu já ir para o caminho. Essa ideia que você não entendeu. Vou te dar uma aposentadoria, né? Exato, ela sai fora porque você não resolveu desse jeito, não. Pois é, exatamente. Aí o Eliseu faz justamente o inverso com o exército da Síria, né? Exato. Que é muito pior do que aqueles 450 de Baal, muito que pior. São sacerdotes, né? Os outros são guerreiros. Aí você vê a diferença, a ideia. É por isso que Eliseu fez o dobro, né? Fez o dobro, exatamente. Não é à toa, não é à toa. Ainda mais que ele possa ter cometido umas falhas como um ser humano, e aí a Bíblia deixa claro os erros também, mas, de qualquer forma, são mínimos diante dos erros de Elias. A gente vê, pastor, consegue ver, por exemplo, Moisés, quando fica agressivo e bate na rocha, imediatamente depois o Eterno já dá o jubilamento dele também. Elias, pós aquela matança lá, o Eterno já dá o jubilamento dele também. Né? Então, exatamente. Não é o espírito do Eterno sair fazendo guerra e matando todo mundo. Né? Não. Então, se a gente não conseguir interpretar esses temas com essa clareza, sempre vai ter choque entre o Antigo Testamento e o Novo, sem perceber isso. É óbvio que tem problemas outros textos, vai ser difícil de você conseguir entender se existe essa relação que nós estamos falando. Pode existir algum texto ou outro. Mas na grande maioria a gente percebe que Deus é totalmente contra. Porque aí também tem a redação, né? O redator também pode causar ou pode influenciar alguma parte do texto e te trazer confusão e dificuldade para compreender esses nuances que nós estamos mostrando. Mas na grande maioria dos textos mostra isso. Mostra que Deus não era a favor de nenhuma dessas guerras. Exato. E tal, mas... Tanto que Deus não preparou o povo de Israel para ser guerreiros. Né? Eles vêm de uma agricultura, é um povo agricultor, é um povo da terra. Né? Exatamente. Depois vamos ter Josué e Caleb, o exército lá, que toda nação tinha que ter o exército de defesa, mas Israel, propriamente, no Antigo Testamento, não fica atacando os outros povos, ele é atacado frequentemente, né? Pois é, nós costumamos achar que o povo, por exemplo, agora eu vou fazer outra provocação agora para os períodos atuais, nós realmente achamos que o povo dos Estados Unidos é a nação de Deus, ou eles mesmos acreditam isso, acreditam nisso, mas é uma grande falácia porque eles fazem justamente o que o Antigo Testamento já vai dizer que não é o que Deus queria. Eles fazem guerra com todo mundo para manter o mercado, para construir e manter o seu poder. Eles têm navios de guerra em todos os continentes, salvaguardando as costas desse lugar, para eles poderem dominar. A gente, entrando na internet, buscando, você vai descobrir, vai encontrar isso tudo. Eles fizeram e fazem guerra, né? Fizeram a Guerra Fria, fizeram guerra no Vietnã, fizeram todas essas coisas. Eles dominam, são fortes. O povo deles é diferente. Uma coisa é o governo, outra coisa é o povo, né? A gente tem essa diferença hoje, até no Brasil. Sabe que o povo é uma coisa, o governo é outra coisa. As relações China é uma coisa, o povo chinês é outra. Porque o governo está preocupado em manter o seu poder e aí eles escravizam e tudo mais. É inadmissível no século XXI ainda nós temos 60 colônias dominadas por 10 ou 7, 8, né? Uma média assim, de 10 povos, que dominam ainda. Os Estados Unidos tem 14 ainda colônias. É por isso que eles são tão ricos, é por isso que eles exploram certas terras e mantêm algumas coisas. A Inglaterra desse tamanho, um paísinho desse tamanho, tem 15 ou 16, se eu não me engano, colônias ainda. Manutenção do seu poder, porque aí eles conseguem dominar. Quer dizer, escravizam e se dizem o povo de Deus, a nação que Deus escolheu para o século XXI. Então, essas relações que nós temos que ver. O senhor tocou nessa. Inclusive, nas armas americanas, vem empunhado um texto bíblico. O contraditório ao máximo, né? Levado à 10ª potência, uma coisa dessa. Quando Jesus fala, chegará o tempo em que vocês vão ter que fazer das enxadas, vão ter que fazer espadas. Né? Eles colocam aquele texto lá nas armas, afirmando que Jesus, em algum momento, disse que teriam que ir para a guerra. E os Estados Unidos a gente sabe, né? Quando eles querem atacar um país, eles arrumam um pretexto.
A gente sabe que, no fundo, é petróleo, é comércio, né? Eles foram para pegar, por exemplo, Saddam Hussein. Não foi só porque ele era um ditador, ele foi ditador há muito tempo. Sim. Foram lá por outra razão, do Kuwait, do petróleo e tudo mais, a gente sabe disso. Sim. Quer dizer, eles apoiaram o Saddam Hussein na época que precisava, depois Saddam Hussein, como obviamente viu que o poder que tinha se tornou um ditador, eles foram lá e mataram o cara que eles mesmos ensinaram para a batalha, deram armamentos e tudo mais. Assim como o Bin Laden. Sim, exatamente. A mesma questão, né? É a mesma coisa, fazem isso há muito tempo. Então a gente percebe que essas relações que a gente tem no imaginário de que um povo é abençoado e tem poder e tudo, é o povo de Deus, não é assim. A Bíblia vai mostrar o tempo todo que o povo de Deus é o povo mais simples, o povo pobre, o povo que cuida um do outro, que não faz guerra. Esse é o povo de Deus. Os outros, eles têm o poder porque aí eu tenho que ir contra os calvinistas. Esse é o livre-arbítrio. Os fracos, né? E aí vamos trocar o Deus dos exércitos poderoso pelo Deus bondoso e amoroso que entrava nas casas dos seus filhos. É o que Deus vai fazer quando entra na casa de Moisés para mostrar que ele não é um Deus que quer ficar lá na montanha, queria estar dentro da tenda dos seus, é por isso que ele vai fazer a arca, a tenda no meio do povo. Quer dizer, Deus é um Deus que queria estar perto, mas o povo que achava que tinha que estar distante. E uma questão muito interessante é essa relação, né, de Deus próximo, e que era combatido o tempo inteiro pelo seu povo, porque, na verdade, eles eram induzidos a acreditar que Deus era poderoso demais para estar próximo. Então, tinham medo de tudo, tinham medo de estar com Deus, e o texto que mostra que Moisés vai deixar Deus apresentar para ele, ou seja, Deus vai se apresentar para o povo diz, não, fala você, Moisés, com Deus, que nós temos medo e tudo. Isso mostra que o povo tinha medo, porque é muito mais uma questão de poder daquela época do que a realidade Até pela ideia das divindades, né, pastor? Que eram cruéis, as divindades matavam, né? Uhum. E eles, dentro desse contexto, tinham muito medo, né? Eles saíram de um contexto desses deuses, né? Baal, um deus de guerra, matador. Os deuses do Egito, os deuses que precisavam de sacrifícios para eles serem alimentados, para eles serem valorizados e cuidar do povo. Os deuses diversos eram assim. É extraordinário o texto de Abraão que mostra que Deus não queria o sacrifício de Isaac, né? Aquilo já inverte toda a questão da primogenitura, né? Primogenitura não é sacrifício, é vida. Então, ele abençoava a primogenitura em todos os aspectos para abençoar todo mundo e pronto. Quer dizer, as ofertas e todas essas coisas ela tinha que ser dada com amor, né? Que era o caso do Salmo 51, né? Vai falar sobre essa questão de uma oferta mais de amor, de sacrifício do coração, de outra coisa, e não obrigatoriamente. Mas são várias relações ali. O senhor já disse um ponto legal aí. Jesus, no Novo Testamento, exatamente faz isso, né? Vem numa manjedoura para mostrar que está próximo, né? Está ali, chama pescadores, chama pessoas comuns, para mostrar Deus entre os homens, a relação, né? E não aquela visão de um Deus com o trono pegando fogo e o pecador tem que ficar longe e aquele medo todo, né? Exatamente. Isso mostra toda. Se você pega esses textos e depois você vai associar com o tema da entrada no tabernáculo, aquilo que você falou, do pão da proposição com Davi, é muito contraditório. Quer dizer, o Deus que vê a necessidade, dá de comer aquele guerreiro, que na época não era o rei ainda, era um cara que era contra o reinado, que estava lutando até contra os inimigos, mas também era um cara que era avesso ao reino de Israel nesse período. E Deus dá de comer aquele cara, né? Deixa ele entrar naquele lugar. Isso mostra a divergência total que a gente vê com o entendimento que o povo tinha de Deus. A chegada de Jesus foi exatamente no período, e a gente acho que já discutiu isso uma vez. Jesus chegou no momento exato para essa transição do Deus da guerra para o Deus do amor, ou pelo menos o que eu gosto de dizer, para essa transição do entendimento contraditório do Deus da guerra para a compreensão correta do Deus do amor, que é o Cristo. Que aí ele vai fazer entender quem é o Deus do Antigo Testamento. Que existe muita construção literária, né? A figura do Messias mesmo, né? Que eles estavam aguardando era a figura de um Messias tipo Ciro, né?
libertador, Tem guerreiro. coisa mais louca do que querer comparar, querer mensurar o Ciro Guerreiro com o Cristo. Mas era essa ideia de guerra, né? Então, se você ler os textos do Antigo Testamento, a gente fizesse uma linha reta e escolhesse essa linha reta para falar sobre o Deus da guerra, você vai encontrar um monte de texto. Um texto contra o outro. Se você escolher o Deus, na casa do Messias, né, o Messias da guerra, você vai escolher lá, Salmo 2, você vai achar um monte de salmo, um monte de texto. Isaías vai achar um monte. Mas se você procurar os textos do Antigo que fala também do Deus de amor, do Messias bondoso, você também vai achar menor quantidade, porque a teologia desse grupo era menor, era um grupo mais fraco. Mas existia esse texto. O que acontece? Quando Jesus vem, ele escolhe seguir essa linha que era minoritária, né? Então, aquilo que todo mundo fala no culto pode estar errado. De repente, Deus está falando daquele texto menor, que ninguém quer ouvir, que ninguém dá atenção, que foi o caso, justamente, de nós temos falado lá do Romanos 13, semana passada, de um verso está escrito ali que desconstrói todo o resto, né? Que se não tiver honra, não é para honrar esse cara. E é o caso de que a gente vê em muitos governos. Então, essas relações a gente tem que prestar atenção. Quer dizer, a gente tem que mensurar, na minha opinião, a Bíblia, em geral, a partir de uma chave, né? Vamos usar aí uma ideia do Caio Fábio. Calma, gente. Que eu acho interessante essa fala dele. A chave hermenêutica. A chave hermenêutica, para mim, tem que ser o amor mesmo. Não pode nem ser Jesus. Eu vou dizer por que não pode ser Jesus. Porque o Antigo Testamento não fala de Jesus. Eles não entendem Jesus. O Novo Testamento é que vai dar entendimento de tudo aquilo que eles estão dizendo com a chave hermenêutica, que para mim é o amor de Deus, a palavra verdadeira da salvação, que é Jesus, mas a partir do amor. Então, se você olha buscando o amor de Deus nos textos do Antigo Testamento, você encontra Jesus. Exato. Porque senão você não vai encontrar. Se você falar assim, é Jesus, você vai ter que procurar Jesus. Tudo bem, você vai acabar fazendo esse jogo com Jesus. Mas não dá para ser Jesus pelo entendimento do Antigo Testamento do Messias. Eles estão escrevendo sobre o Messias em muitos momentos e não tem nada a ver com Jesus. O Isaías 53, que nós interpretamos sobre Jesus, não é Jesus. O judeu interpreta como Jerusalém, né? Ou uma coisa... Então, eles podem fazer essa interpretação sobre a cidade de Jerusalém, mas o cara, quando escreve o texto, ele está pensando no judeu escravo, no judeu que está sofrendo no exílio. Você vê que o rosto deformado, todo ensanguentado, já não tendo mais, né, condições nenhuma de viver, ele está tendo esse imaginário. E aí eu vou levar mais além. Eu acho que antes de pensar em Jerusalém, eles estão pensando no sábado. Porque o sábado é o único dia de refrigério deles, é o único dia de oração, de cuidado, de curar a ferida, de sarar o corpo. Né? Então aí você pode imaginar, isso é lógico, eu estou fazendo uma relação análoga, uma metáfora da ideia, mas eu acho que isso une o homem que sofre no exílio e o sábado como símbolo disso. Você une essas duas ideias, você vê o Isaías 53. Quando o cristianismo constrói os seus textos, ele olha para o Isaías 53 e vê o Cristo. Sim. E aí se constrói. Aí você faz essa ponte, olha para o Cristo e olha para o Antigo Testamento, aí você vê Jesus. Mas eles fazem o inverso, né? Eles veem outra coisa. Exatamente. A Bíblia se torna uma profecia porque Jesus cumpre ela. Mas não dá para a gente dizer que eles realmente pensaram nisso como profecia. E aí cabe a ideia, que aí se pode falar sobre predestinação, aí pode caber essa ideia, mas em primeira instância é a fala do livre-arbítrio, de eu imaginar a situação, de eu imaginar o problema, de eu ver uma situação que é o caso do exilado, e a ideia do sábado que está na sua mente, que é o dia de libertação. Une essas duas ideias, que se torna profética, e aí Jesus vem e cumpre elas. Não, é perfeito. Tanto é que Isaías 53, dentro da comunidade dos cristãos aí do passado, a interpretação era de que Jesus era feio, porque lá está escrito, né? E olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, né? Experimentado no trabalho, homem de dor. Exatamente. Não tem nenhuma beleza, né? Então, se você vê o homem no exílio, apanhando todo dia, ensanguentado, porque você vê, não tinha beleza alguma esse povo. E esse povo é o povo de Deus. Então ele faz essa construção. Agora tem uma coisa na filosofia que eu acho brilhante, que é sensacional, que é a ideia da estética. O belo e o feio. Acho que se você está estudando, você já deve ter percebido isso. Isso cabe na política, cabe em qualquer lugar, e eu acho que cabe nessa profecia de Isaías.
O belo é aquela imagem de que Deus é santo, e a santidade é uma beleza. Por isso você vê José, vê sempre falando da beleza de Davi, da beleza de Saul. Enquanto eles eram santos, eles eram belos. Então a ideia da beleza estética. Mas há um contexto muito maior do que esse, que é a beleza dentro do feio. A imagem feia do Isaías 53 é que vai mostrar o Messias que é belo, que é santo, que é puro. Mas dentro dessa feiura tem a beleza, o contraditório, entendeu? Então, às vezes, a filosofia fala isso. Você vê alguém sofrendo, mas aquela pessoa sofrida, ela faz o bem. Mesmo dentro daquela imagem de feiura do sofrimento dela, ela consegue fazer o bem. Então, o belo e o feio dentro da estética está o tempo inteiro. Um dentro do outro, é um contexto geral. Então, por isso que você vê Jesus, mesmo sofrendo, mesmo passando por isso, ele tem a beleza dele, a beleza que é santa, que é verdadeira e que faz o bem. E aonde está essa beleza de Jesus? Dentro da feiura do sofrimento dele indo para a cruz. A ética, o caráter, a justiça, a dignidade. Então, a estética do belo e do feio da filosofia cabe dentro da imagem de Jesus indo para a cruz, e aí você analisa o mesmo contexto dentro de Isaías. Eu até escrevi no meu blog algo desse tipo, chamado Falsos Fundamentos da Verdade, e um deles é beleza. O pessoal usa a beleza como um fundamento da verdade, mas sem avaliar essa questão. Exatamente. Às vezes a beleza ela é feia por dentro, né? O caso de alguns personagens bíblicos que eram belos e cometeram coisas horrorosas, o caso de Davi, o caso de Absalão. Exatamente, Absalão é um grande exemplo disso. Então você percebe essa relação também aí em tudo. Exatamente. Então vamos lá. Então, pastor, temos participação aí do pastor Gilberto do Instituto Secres Religião lá. Ele é professor de hebraico, né? Da cultura judaica. Então ele já deu até o palpite, já deu a opinião dele. Não é o palpite, é a opinião dele. Opinião. Então a gente está perdido. Que se ele falar, como podemos contrariar? Ele conhece a letra, né? Ele está dizendo o seguinte: na cultura judaica, o Deus de Israel se revela de acordo com a circunstância. E também recebe um adjetivo para a memória, né? Acontecia muito isso, né? Dependendo da circunstância, Yahvé, Sabaó, Nissi. Sim, exatamente. Nomes genéricos, né? Sim, os nomes genéricos. Até o próprio nome Elohim, que é o Deus também do Antigo Testamento, é um nome genérico. Ele aparece em vários lugares, né? De várias formas. Até os anjos, às vezes, são usados com esse termo, né? Então, esse termo genérico de Deus também aparece de várias formas nesse mesmo contexto. Agora, uma coisa que ele falou que eu acho interessante sobre essa relação de Deus, e que eu estava para te falar já, é o Antigo Testamento, que tem o Pentateuco, ou seja, os cinco livros. Eu vi isso de um judeu, então eu acho que eu não vou cometer um grande erro. Ele explica que a primeira palavra do termo, por isso que eles amam a lei, né? E eu acho que a lei só pode ser amada realmente se você souber interpretá-la, senão você vai causar um grande problema. Sim. Antes disso, deixa eu falar uma outra coisa para não perder essa questão da bondade de Deus. Tem uma tradição, e aí eu li esse texto, infelizmente eu li uma vez e acabei perdendo ele, eu não sei onde está esse artigo, em que diz que há uma tradição, não sei se é talmúdica ou né, em algum texto assim, também não posso afirmar, mas ou se é como é que a gente chama? Um ditado deles. Que Deus estava vendo o povo atravessar o Mar Vermelho, e quando eles atravessam o Mar Vermelho e o faraó vem, os egípcios vêm para tentar pegá-los, eles acabam afogando, né? Porque o mar enche e tal, é a tradição judaica, é a ideologia deles, é o pensamento teológico que está lá na Bíblia e tal, né? Ainda que eu tenho várias divergências contra esse contexto, mas vamos falando sobre o que está lá no texto. Então eles morrem afogados e o povo começa a vibrar, Miriam dança, você sabe, todo esse contexto de dança. Deus aparece para eles, segundo esse texto, de advertência para eles, e diz assim: por que vocês estão rindo, se alegrando, se os meus filhos acabam de morrer afogados? Então há um texto que não entra na teologia dos judeus, que eles não usam, que eles não pensam, não está no texto bíblico, mas havia então grupos antigos que, vendo essa morte dos egípcios, percebendo que eles também eram criaturas de Deus, que aí você vai encontrar textos bíblicos do Antigo Testamento que vai falando de Deus salvar a humanidade, textos mínimos, mas vai mostrando que Deus já era preocupado. E é por isso que tem estrangeiros dentro da comunidade que vai saindo do Egito, quer dizer, todos são filhos de Deus. E aí, nesse texto, percebe-se que existem alguns grupos que olhavam e viam, apesar de tudo que eles fizeram contra nós, eles também são filhos de Deus. Então você percebe que existem grupos que viam um Deus de amor, que era a favor de todos os povos.
Nós temos pequenos trechos disso em provérbio, como não te alegres no dia da queda do seu inimigo. Isso, exatamente. Né? Não comemore a queda do seu inimigo. Tem vários. Vários, então. Esse textinho, eu me arrependo até hoje de não ter guardado as 7 chaves, porque eu achei ele brilhante. E aí, voltando para o texto da Torá, que mostra, do Pentateuco, que mostra, né, a Torá, né, que mostra esses 5 livros, ele inicia com Bereshit, né, Bereshit bara Elohim, e o Bet, que é a primeira letra, e termina no Deuteronômio com o Lambda, né? Com lâmina. Lambda é o grego. Desculpa, eu só falo do grego, então eu fico sempre confundindo Lamed com lambda. O Lamed é o final, que vem Israel. Se você pega a última letra, que sabe que eles escrevem de trás para frente, Lamed e o Bet formam uma palavra, o Lev. Lê, né, se tivesse, mas como ele não tem aquele pontinho, que é quando a gente lê, tem um, né? Uma soré. Isso, mas ali é o Dagesh. Ali é o Dagesh. Só um pontinho. Aí tem som de B. Mas quando não tem, é som de V. Então é Lev. No B não tem isso, exato. Isso. O Lev, aí o rapaz do hebraico pode me ajudar se eu não estou errando aí alguma coisa, mas é Lev. O Lev é coração. Então, ou seja, a primeira palavra, a primeira letra, na verdade, a última letra do texto do Pentateuco, da Torá, forma a palavra coração. Ou seja, e os judeus pensam assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para o judeu, a parte central que eles chamam que a gente chama de sanduíche no texto deles a parte mais importante é o que está no meio. A primeira e a última são idênticas, as outras meias são idênticas, e o meio é o centro de todo o texto. Você pode ver em alguns textos do Novo Testamento que também tem esse jogo de palavras. A gente lê o começo e o fim de um texto, mas o importante é que está lá no meio. A grande ideia é o que está no meio. Ou seja, se essa linha está certa, quando eles construíram esses 5 textos e deixaram o Levítico no meio, qual é o texto mais importante do Pentateuco? O Levítico, porque ensina toda a forma de viver a fé em Deus. E aonde eles têm que colocar isso? Dentro do coração. O que a Torá representa? Esse Lev. O começo e o fim é onde tem que colocar a palavra, dentro do coração. Entender toda a grandeza do amor de Deus, olhando esses textos com o coração que Deus nos ensina a ter. Então é o Lev, ou seja, o coração é o lugar onde nós temos que guardar, ou que o judeu tinha que guardar a Torá, para se lembrar de Deus. Aí a gente lembra daquele salmo muito... Quando eu falo isso, eu lembro daquele salmo, né? Guardei a tua palavra... Exatamente. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 11, se não me falha a memória. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Exatamente. Então, quer dizer, quando o judeu olha essas duas relações e formula essa ideia, aí você percebe como é grande, como é forte para eles essa questão aí do Levítico também no seu E o Levítico, né, pastor, vai tratar muito de amor, mais do que punição, muito de amor lá, né? Tem a questão dos estrangeiros, tem a questão do jubileu, tem a questão do descanso, tem a questão dos escravos, do servo. Das mulheres, das viúvas. Das viúvas, que um certo plano previdenciário, né? Porque nós temos o parente remidor sendo obrigado a ter que cuidar da família para não ter gente passando fome, não ter criança jogada para a rua, né? Exatamente. Como é que você olha um texto desse e você vai dizer que Deus não é um Deus de amor, que Deus não inspirou esses caras, que eram todos brutamontes, que eram um povo de guerra, preocupado mais em vencer batalhas, constrói-se uma teologia dessa dentro da lei, do Levítico. Comparada a Hammurabi, você sabe que o texto de Hammurabi tem todas as relações já de cuidado, mas ele tratava a mulher, animais, propriedade e os escravos no mesmo patamar de coisa, né? O que a lei, né? A nossa lei sabe que hoje bem e coisa, que a nossa lei fala, mas lá no Antigo Testamento, ou melhor, no Hammurabi, essas pessoas, essas relações que eu falei eram coisas. O homem, e se ele fosse dono de alguma coisa, ele é o homem, ou seja, o centro daquele contexto. Por isso que o patriarcalismo era forte. Mas a Torá já vem trazendo uma ideia um pouco diferente, superior a isso. Eu acho que isso é a mão divina, ou seja, a inspiração divina no contexto deles. E aí você percebe a diferença. A própria lei de guerras, né? A própria lei de guerras que a gente vai ver em Deuteronômio 20, quando o próprio Eterno diz, olha, se tem alguém aí que casou agora, né? Ou está com medo de ir para a guerra, não precisa ir, vai embora para tua casa, para você não espalhar
o medo no meio dos seus irmãos, mas mesmo na guerra, que era inevitável em alguns casos, se criava uma coisa para tentar preservar algumas vidas que poderiam, né, e iriam fatalmente levar muitas outras à morte se estivessem lá, né? Sim, sim. Vamos lá, pastor. Tem comentário aqui do pastor lá de Curitiba, né? Do Instituto Secret. Vamos lá. A Arca da Aliança, num sentido mais restrito, representava o reino de Deus. Ao levá-la à guerra, significava que o reino estava expandindo seu território. No entanto, se o povo de Israel está em pecado, então o reino não se expande. Ele se encolhe, ou seja, perderam a guerra, né? Que é o simbolismo lá da arca para eles, né? Na época. Para eles, exatamente. Para eles era esse o simbolismo, né? Exatamente. Aí você vê o contexto de guerra que está arraigado até hoje na própria interpretação. Não que o pastor esteja errado na interpretação, é a interpretação do Antigo Testamento. Mas sim, não é a interpretação de Jesus, porque a batalha não havia sentido para ele, para Jesus, no caso. Porque mesmo que eles vão para a batalha, para guerrear, para levar, expandir os territórios judaicos e tal, o do Israel, tinha outras formas de ser feito, muitas coisas naquele mundo antigo. Eu entendo que nós estamos vendo, com o contexto que nós temos hoje, interpretando lá o mundo antigo, as ideias do mundo antigo, e percebendo que, é lógico, eles fizeram guerra para conquistar terras mesmo, isso é óbvio. Isso não quer dizer que a nossa interpretação aqui não é que eles estavam errados nesse contexto de fazer a guerra deles e batalhar pelo terreno deles. Mas o nosso contexto aqui é para as pessoas entenderem que a fala desses homens fazendo batalhas colocavam a culpa em Deus, em um certo sentido. Eu vou fazer a batalha porque eu quero expandir a terra porque Deus quer que eu domine, conquiste tudo e mate todo mundo. Na minha concepção, o que Deus simplesmente queria é que esses grupos vivessem todos em harmonias e pronto. Acabou. Assim como quer que nós vivenciamos a nossa vida em paz com a Argentina, né? Os Los Hermanos sejam realmente Los Hermanos. Aí o senhor forçou, hein, pastor? Mas infelizmente, nós queríamos que o Messi jogasse na seleção brasileira, por exemplo. Sem dúvida. Né? Pois é. Mas então, essa relação, eu entendo o contexto dele, mas a nossa interpretação é que Deus não estava nessa guerra, não estava a favor dessas batalhas. Elas eram feitas porque eles queriam guerrear mesmo. E outra, e Deus queria, aí a gente pode justificar daquela forma que sempre justificam. Deus tinha que ter a ser ensinado, pregado, e não sei o quê, apresentado, então eles tinham que dominar e impor o reino de Deus. Desde quando Deus queria mesmo que impusesse o seu reino dessa forma? Pastor, Jesus mesmo mandou ir e anunciar, não ir e matar. É tão perfeito esse raciocínio que a gente pegar o reino de Saul, né? Que teve batalha contra os filisteus, ele chegou a vencer batalhas. Mas aí ele pega Davi, expandindo além das fronteiras, o território, e matando. O próprio Deus diz para Davi que ele não poderia fazer o templo porque ele era homem sanguinário. Sim. Veja, não estou aprovando essas ações suas. Isso aí, ele matou muita gente demais, né? E por conta dele, para a expansão do território ali, ele saiu matando muita gente. Ele conquistou. É interessante porque existe um. Eu não vou saber onde está agora, porque assim, a gente entrou nessa linha aí e acabei não pegando. Mas há um texto que fala de umas profecias, se eu não me engano, é de Amós, que eles iam conquistar outras terras também, que acabaram não conquistando. E aí, se você for olhar alguns textos, que o mapa de conquista de Israel era um pouquinho maior do que temos hoje. Hoje não, no período mesmo de Jesus. Porque eles não conquistaram algumas terras. Quer dizer, a profecia falhou. Deus nunca tinha profetizado essa questão, e eles profetizaram para poder colocar na conta de Deus mais uma batalha. Aí você percebe que aí a fala do profeta Jeremias faz muito sentido, né? Aí daquele que diz Senhor e o Senhor não lhe disse nada. Né? Exatamente. Então, tem muito disso nesse contexto. Tem muito. E o contexto a Bíblia denuncia. O contexto de Amós favorece essa má interpretação pelo contexto lá social da época, né? Sim, também. Toda a degradação política, social e profética do sacerdote, tudo, né? Tudo corrompido lá no contexto de Amós, uma coisa... Parece que você lê o livro de Amós e de Ageu, parece estar vendo o Brasil, né? É um negócio impressionante. Pior que é. O povo é tocado por fato, é uma humilhação terrível. Sim, pois é. Uma questão que acho que indo para o Novo Testamento, para nós entendermos o que a gente está falando até agora,
porque parece que a gente está indo contra as relações lá, não. A gente está fazendo uma interpretação daquilo que Deus queria e do que eles fizeram diferente e deram a Deus esse peso, né? O Deus da guerra, para aquele mundo antigo, é Baal, como a gente falou, usa Zohar, usa tudo isso. O Novo Testamento vai mostrar o que Jesus queria, né? Expandir o reino de Deus é uma forma espiritual, ética, vida decente, né? Uma forma de vida organizada, onde Deus seja exaltado dessa forma. Por isso que quando os cristãos vão evangelizar, eles não mudam a concepção de povo, né? Eles não escravizam e faz tudo virar Jerusalém, por exemplo. O povo romano continua sendo romano, mas agora cristãos, aqueles povos Corinto e outros grupos vão se tornar cristãos. Éfeso vai se tornar um grupo mais cristão. A Turquia, naquele período, né, da Ásia Menor, é o povo que vai se tornar cristão. Quer dizer, é uma relação espiritual. O país é o país, a relação deles era a espiritualidade. A própria ideia de Paulo e Filemão, né, que o Filemão tinha o direito sobre Onésimo. Paulo reconhece esse direito, mas ele quer quebrar ali tudo isso, para que, em vez de ser escravo, seja irmão, em Cristo recebido como irmão, e Filemão receber Onésimo ali como um irmão e não mais como um escravo, traria um problema seríssimo na terra dele, porque ele teria que abrir isso para todo mundo, né? E sim, Paulo está quebrando isso, né? Alguns dizem que é um dos textos, apesar dele ser curto, é uma das cartas de alforria, né? Uma das primeiras cartas de alforria. Primeira carta de alforria. Que não foi aceita, né? Que ele deu um jeito de manter as coisas do mesmo jeito, mas Paulo tentou, ninguém pode dizer que ele não tentou. Mas essa relação do irmão, né? Tem o pastor Kleber de Araras, de Stefano, está fazendo um comentário aqui. Levítico começa ensinando a forma de adorar a Deus. Que riqueza de ensinamento. Parabéns, pastor. Um abraço, pastor Kleber, que é o nosso diretor do ITEP lá em Araras hoje, né? É o homem que faz as nossas revistas, que trabalha na diagramação, em tudo, é ele que faz o trabalho. Parabéns. Prazer, meu Cleber. Que Deus abençoe e continue aí. Espero que eu não fale nenhuma heresia para você não ter que riscar tudo que acabou de dizer, né? Mas a relação, eu acho que uma das grandes relações mesmo do Evangelho com o Antigo Testamento é entender essa interpretação, né? De que mesmo que essa guerra esteja lá, que eles construíram o texto, fizeram a tradição judaica ir nesse sentido, Jesus não é que ele vai contra, mas ele quebra esse entendimento, né? Ele reformula, ele é um grande reformador, sem escrever uma linha, né? Exato. A grande reforma dele é não escrever nada, mas praticar tudo, né? Paulo tem que escrever, mas... O pessoal vai pegar muito, por exemplo, o Apocalipse, já citado pelo senhor no começo, as batalhas do Apocalipse com Cristo descendo e vencendo os inimigos, a batalha do Armagedon. O pessoal vê só a guerra ali, né? O pessoal só enxerga isso como um ato do ápice do cristianismo, né? Sim. Cristo descendo na coxa escrita Rei dos Reis, Senhor do Senhor, da espada saindo da boca. É um clímax de um filme, né? Sim, exatamente. O interessante é que eu não vejo naquele texto, não me lembro, se você lembrar aí, você me mostra, me fala, eu não vejo em nenhum momento o povo de Deus fazendo a guerra e matando alguém, o inverso, o martirion. Eles são os mártires, eles que sofrem, o corpo fica ensanguentado, sofrimento, dor, é todo o povo que sofre porque eles não vão guerrear. Eles vão, é uma luta silenciosa, né? Pregando de forma que eles morrem, mas eles não matam. O cristianismo não conseguiu fazer isso, não conseguiu levar à frente essa ideia, né, do amor, do reino. Tivemos as cruzadas, né, pastor? A cruzada é uma das batalhas mais vergonhosas nossas. Mais vergonhosa que nós temos na história, né? Pois é. Então, não compreenderam, né? Ou, na verdade, eles entenderam, mas é que não é dar lucro isso, né? Não era vantajoso, né? Mas a gente entende também, tá? Porque, afinal de contas, guerrear contra os germânicos, um povo bárbaro, como eles chamavam, bárbaro, porque não entendia, devia ser complicado, mas, e até os árabes, né, os muçulmanos e tal. Mas não foi para isso que Deus chamou os cristãos, infelizmente. Eu estava ontem assistindo Hitler, num canal, como que Hitler conseguiu persuadir jovens para a guerra de 8 anos, 10 anos,
a construção que é feita para ele conseguir chegar onde ele chegou e tudo, né? Uhum. Finalzinho, quando o pessoal entra dentro da Alemanha, quando ele já tira a vida, alguns soldados, capitães de alemães, são interrogados, né? Como é que vocês fizeram isso daí? Por que vocês fizeram isso? Eles respondem, nós estávamos apenas cumprindo ordens. Sim. Só isso. Me parece que alguns cristãos não estão indo na lei do amor de Cristo, na lei do amor da palavra. Por exemplo, tudo que for, se tiver que machucar um irmão, se ele tiver que obedecer regimento de igreja ou qualquer dogma que vá ferir o próximo, machucar o irmão ou humilhar o irmão, ele vai fazer isso, né? Estamos cumprindo ordens, que é um pouquinho que a gente discutiu semana passada, né? Sim. Estamos apenas cumprindo ordem, mas a lei do amor não é seguida, né? A maior ordem, amai-vos uns aos outros. Sim. Quando a gente fala desse tema da Segunda Guerra, do nazismo e tal, o texto da Hannah Arendt, que é uma filósofa, ela vai explicar sobre aquele... Ela vai explicar, não, ela vai apontar, né, a relação da banalidade do mal. Sim. E aí ela vai mostrar que o Eichmann tem essa desculpa, ou seja, nós refreamos aí a nossa culpa, colocando a culpa no Estado, que é o caso dele. Põe a culpa no Estado, o cristão põe a culpa na pregação do pastor, por isso que os pastores têm que tomar cuidado para não assumirem culpas que eles não, né, se não souber pregar bem o que estão pregando, vão causar alguns problemas. Mas a questão da Hannah é muito interessante porque ela faz essa construção. Mas eu fiz na minha pós-graduação em filosofia o tema da Hannah Arendt junto com Agostinho, de Hipona, o bispo, em que ele fala do amor e ela escreve o doutorado dela sobre o amor. Só que se ela leu o amor, ela teve que ler como o Agostinho também pensava sobre o mal, né? Sobre o bem e o mal, essas relações. Então, por isso que eu justifiquei que eu ia escrever esse tema. Falar do mal nela e o mal que Agostinho também fala. Que o mal em Agostinho é distanciamento de Deus, que Agostinho tinha que tudo aquilo que é bom é porque Deus influencia, porque Deus está junto. O mal é o distanciamento, quer dizer, as pessoas que fazem o mal. E aí eu vou mostrar essa relação da banalidade do mal. A pessoa não assume o seu erro, pondo a culpa no outro e acaba construindo essas coisas absurdas. E é isso que eles vão fazer, que os judeus, ou melhor, que os nazistas vão fazer com os judeus, né? Colocando a culpa no outro para poder se justificar do seu erro. É engraçado que quando você assiste ou lê algum texto sobre o que acontecia nas prisões e tal, muitos documentários dizem que os nazistas conversavam com eles, entre eles, sobre o dia a dia, sobre a noite, sobre a festa, sobre o café ou o jantar com a esposa, com os filhos, e estavam matando ali naquele mesmo lugar crianças, mulher, né, o marido, a família inteira, e à noite ia comer com o filho, brincava com o filho, ficava... A conversa deles era essa. Tem uma questão na nossa terra, que é o domínio do exército em 64, né? Que alguns não gostam de chamar de ditadura, mas foi ditadura militar. A ditadura militar, mas foi a ditadura. Diz que um dos que foram presos estava deitado, amarrado à boca, com os olhos vendados, tinha apanhado a noite toda, e o soldado que estava ali, quando chega o outro, eles começam a conversar um pouco, e o outro fala onde o outro estava, e o que eles estavam fazendo, o que eles iam fazer à noite, e a conversa é a mesma. Falando da família, que ia jantar com a família, que ia levar os filhos para passear, e tinha acabado de destruir, né, fisicamente a pessoa que estava ali. Então, assim, eles culpavam o Estado que tinham que fazer isso e não viam que estavam causando algo pior em uma pessoa, um ser humano. Essa relação é comum, quer dizer, na guerra é a mesma coisa. Você mata um cara de 18 anos, você tem 19 ou 18 também, e não é culpa sua. O outro é só o outro, não sei quem é. Então, essa banalidade do mal... que Hannah Arendt vai escrever sobre tudo isso, ela fala para não matar até o Eichmann, porque Israel tinha que pensar nisso também, mas Israel vai lá e mata ele. Em outras palavras, ela está dizendo, se vocês matarem esse cara que não assumiu a culpa porque ele achava que estava cumprindo ordem, mesmo estando errado, mesmo banalizando o mal, vocês vão ser igual a eles também. Ou seja, Israel cometeu o mesmo crime, né? Matou alguém que fez o crime contra ele. Se tivesse ouvido o Cristo ou Hannah, porque o Cristo disse para você não matar, né? Não tratar o outro da mesma forma, você tem que amar. Então, todas as relações também é importante perceber. Eu acho fantástico isso. Uma coisa que eu preguei recentemente sobre isso, que para mim a maior vitória de Davi não foi derrubar o gigante, nem os territórios,
foi quando ele poupou a vida de Saul. Ele poderia ter cortado a cabeça de Saul, incentivado até pelo capitão dele, Uhum. e ali ele refriou de fazer isso com o inimigo mortal, porque aquilo lhe daria o reino para ele de imediato. Sim. Mas ali ele teve um momento... Humano. Não dá para chamar os atos de Davi de divinos, mas um ato... Sim, sim. Eu acho, então, mas nós vivemos essa contradição, né? A filosofia fala essa questão do bem e o mal em nós, né? A relação em que nós temos que ter... Não só a filosofia, mas a teologia fala isso. A teologia Paulo fala muito isso, né? Sim. Pastor, tem um comentário aqui do pastor Kleber. Rabi Gamaniel e Rabi Marco Brito juntos, só sentar e aprender. Falei de Levítico com base no coração de Davi, que vocês falaram. No coração de Davi estavam guardados não só a lei, mas a adoração a Deus. Né? Entendi. Então, essa questão que nós falamos. Há momentos que era e há momentos que Davi era quase né, filho de Baal, para não falar outra coisa. Mas essa relação é humana. E também, quando a gente pensa assim, racionalmente, não só teologicamente, mas de uma forma racional, para um governo, ainda mais um governo daquele período, matar coisas, era coisa que eles faziam mesmo, né? Exato. Deus tentando ensinar para não fazer, mas isso demorou 2000 anos, até Jesus chegar, foi uma divergência atrás da outra. Alguns sacerdotes diziam para não matar, outros incentivavam a morte também. Então, essa questão teológica viviam esses dois temas. Então, assim, a gente entende que Davi era um cara do seu tempo, né? Também não pode chamar Davi assim de um cara totalmente demoníaco. Talvez hoje... claro que quem fala isso sou eu, né? Porque os cristãos estão sempre defendendo Davi e tal. Eu sou o cara que mais critico Davi nas minhas palestras e tal, por causa desses erros. Mas eu entendo também que ele era um rei daquele período, que ele realmente tinha um entendimento diferente do Cristo e dos outros, e daquilo que nós entendemos depois de Jesus e do que Paulo escreve. Então, você dá para perceber essas questões, mas ele tinha muita maldade que era dele também, né? Sim. Ele foi até num canal recente, Davi junto com Alexandre o Grande, Davi foi eleito um dos mais sanguinários da história ao lado de Alexandre o Grande. Os caras fizeram um perfil dele... Não sabia dessa. Mas é pertinente isso. E viram que, de fato, ele foi realmente tão cruel ou mais que Alexandre o Grande. Ele não tinha misericórdia dos inimigos, não. Que se a gente for comparar por dimensão, não dá, né? Mas se for comparar por porcentagem, pelo tamanho do reinado de Israel, pelas mortes que ele fez, e o reinado do Alexandre, ele conquistou o mundo naquele período, né? Então é diferente em questão de dimensão, mas em porcentagem é capaz de Davi ganhar mesmo. Até porque tem uma outra questão, né? O Deus de Davi é o Deus... Embora tenha uma batalha de Alexandre que eu acho fantástico, quando ele vai passar o rio, agora eu não me lembro o nome da batalha de cor aqui, mas o rei Poros. Quando vai na batalha contra o rei Poros, e ele vai lá enfrentar, e estão se matando lá, ele passa o rio, monta uma estratégia, e esse rei Poros é muito valente, é um cara bom, e começa a confrontar ele, e ele manda um capitão ir perguntar para Poros como que ele queria ser tratado, e Poros fala para ele que eu quero ser tratado como um rei. O cara vem e fala isso para Alexandre manda cessar a guerra na hora. Vai lá e faz aliança com o cara, e eles se tornam amigos ali, ou seja, uma relação aí diferente. É uma relação de cordialidade só do mundo antigo, né? De algumas questões assim. Hoje, não sei como é que se daria com o Trump, por exemplo, e o da Coreia do Norte, ele tem um esquema ainda que eu ainda não entendi bem, mas tudo bem. Mas da China, por exemplo, não sei como é que ele trataria se ele pudesse matar, né? Ou o Putin, sei lá. Mas são coisas diferentes, né? São mundos diferentes. Mundos diferentes. Pastor, tem mais um aqui. Pastor Kleber. Davi é o estereotipo do homem moderno, pecador, da maior expressão da concepção da palavra, premeditava seus pecados de assassinato, adultério, mas quando se arrependia, Deus perdoava e havia festa, adoração completa. Ele é realmente o estereotipo perfeito do gentio, né? Do cristão moderno. Sim. Já vi que o pastor Kleber aí, né? É pastor ele, né? É pastor.
Então o pastor Kleber defende Davi, né? Ele mostra, mas ele vai lá no final e adoça o bico. É natural, o cristianismo é assim mesmo. Mas ele não está errado, né? A questão de que a Bíblia constrói essa imagem também, né? A gente sabe que tem uma construção literária que fomenta, de alguma forma, o Davi justo também. O Davi que era um rei que se arrependia do pecado e deixava e tal. Mas a Bíblia também mostra o lado ruim. Isso não tem. E já mostrando, né, pastor, a linhagem de amor, né, de Deus. Esses lances, né? Todos esses. É a mesma coisa a gente olhar o Pedro, né? O lado bom, o lado ruim, o lado meio sangue quente, o lado. Em Davi, pastor, a gente já vê, porque Davi não era 100% judeu. A bisavó dele era moabita. Sim. Então ele não vem de uma linhagem puramente judaica. O que é maravilhoso, entre aspas, também, né? Porque perceber que Deus não está preocupado muito com essa relação, para ele é outra questão. Mas então, assim, foi boa essa ideia. Então, se Jesus é da descendência de Davi, então nós temos uma mistura já aí de moabitas e judeus. Sim. O que já causa problema quando você lê o texto lá, de Ruth, a família dela está no lugar onde está sendo abençoada. Porque aonde está se passando fome é Israel. E o povo está indo para um outro lugar. Quer dizer, ele atravessa a fronteira e lá está tudo tranquilo. O problema é Israel. Então, você vai encontrar refrigério justamente no inverso, que a gente sempre diz, né? Gileade e tal, não, quer refrigério dessa vez? Vai em Moab. Quer comer pão? Vai em Moab. Então você percebe esse jogo já mostrando os problemas e uma outra teologia, né? A teologia de que Deus é o Deus da humanidade. Isso está em Mateus e Lucas. Exato. Mateus, por ter uma tradição judaica, vai até o tempo de Abraão, né? O momento de Abraão, para ali, porque ali é o nascimento da tradição dos judeus, ou da tradição da teológica dos judeus, né? E o texto de Lucas, que é um texto mais do grupo grego, nós temos que lembrar que Jesus veio do período de Adão, porque Adão representa a humanidade, né? O nome de Adão não é homem, é humanidade. A gente fala que é homem também, mas humanidade seria o termo que eu acho que é mais correto, porque dali nasce, teologicamente, a humanidade. E Eva, que o termo quer dizer geradora de vida, eu sempre falei isso nas aulas, nas palestras e nos cultos, unir o termo Adão e Eva quer dizer que Deus está dizendo a humanidade é para gerar vida. Então ali já tem um anúncio do que foi feita a humanidade. A humanidade é para gerar vida, não outra coisa. E aí a gente confunde tudo isso. Pastor, voou a hora aqui hoje, voou 1 hora de programa já. E olha que bate-papo legal esse daí, né? Chegamos à definição, então, de que a ideia do Senhor dos Exércitos no Antigo Testamento, das guerras, está muito associada a um contexto próprio da época, de uma cosmovisão deles, mas que o princípio de Deus é o amor sempre, a misericórdia revelada em Cristo no Novo Testamento. Perfeito, pastor? Perfeito, é isso aí. Tem só que colocar em tese que a gente vai encontrar texto e algumas coisas assim. Quando a gente lê o texto, está lá, é Deus que mandou a guerra. Isso tem que imaginar que a construção literária, a imagem deles, a ideia deles de que Deus mandou, Deus fez, mas é uma construção do seu próprio imaginário até para fortalecer a identidade de Deus como um Deus poderoso. O Deus poderoso, todo-poderoso no Antigo Testamento, que é o El Shaddai, é o Deus, né, que aí vem do cananita, o Shad. Shad também é um termo acadiano para alimento. Ou seja, a gente chama El Shaddai de Deus Todo-Poderoso, mas, na verdade, se você pegar na raiz da palavra, quer dizer o Deus que alimenta. Tanto é que o símbolo desse Shad tem, às vezes, com sentido feminino da deusa que alimenta. E aí os judeus pegam esse termo e transformam em Todo-Poderoso, mas, ao mesmo tempo, que é o Deus que cuida. Qual é a sua necessidade? Aí você olha aí o termo Javé. Eu sou o que sou, é isso, é o Deus. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Eu serei o que você necessita. Exato. Precisa de alimento, precisa de cuidado, então esse sou Deus. E aí o El Shaddai é muito nessa relação, do Deus que alimenta. E termina que eles mudam eles dão a identidade do Deus Todo-Poderoso, aí para a questão da guerra, da batalha, mas é no imaginário do povo judaico, não na fala de Deus. Você tem que conseguir encontrar isso dentro dos textos. Perfeito, pastor. Pastorzão, forte abraço. Como é que tá frio aí? Como é que tá aí? Não, é um pouquinho, né? Eu tô aqui dentro de casa, que a gente não pode sair para lugar nenhum mais, então não sei nem se tá frio aí fora. Eu já não aguento mais. Eu falo que a gente tem que ficar em casa por causa da pandemia, mas eu sei a necessidade do povo de trabalhar.
Eu sei todos esses problemas, eu gostaria mesmo que todos pudessem estar trabalhando, mas a gente tem que pensar bem como ainda vai se formar isso. Então, eu estou dentro de casa, não sei como é que está aí fora. Para aqui não está tão frio, não, mas falaram que está frio. Olhando os jornais, está frio, né? Então, forte abraço aí. Até o nosso próximo bate-papo, né? Deus até mais. Outros aí. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. Depois vai estar disponível no nosso canal do YouTube. E vai ser uma bênção aí para muitas pessoas. Vai ser. Abraço. Mesmo com as heresias. Você pensa. Abraço, querido. Até mais. Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite.